Agora nós vamos continuar aqui escrevendo const headers igual content type application JSON e xcsrf token csrf, mais uma const url /pi /v1 /expenses, que é a nossa rota principal de despesas. E a estrutura do nosso Alpine, ele começa assim: const, eu vou chamar de getItems igual, aí põe uma arrow function, e aqui eu vou declarar algumas variáveis que são items, que vai ser um array, editItem, um objeto, e isOpen, que a gente vai precisar para trabalhar com o nosso modal. Vou deixar ele como falso por enquanto. Além disso, eu preciso de um init, onde basicamente eu vou criar um método chamado getData para pegar os dados vindos do back-end. Esse getData eu chamo o axios.get, que na verdade não precisava do get, mas eu vou deixar ele explícito aqui. A URL que já está definida lá em cima, .then response arrow function, e vamos fazer um console no response para ver o que vem. Aqui em expense eu tenho essa div principal que engloba todo mundo, ela fecha aqui na 155, então é uma div que engloba todo mundo. Daí aqui eu coloco xData e vou chamar de getItems, que é o nome que eu coloquei aqui na linha 9. Fazendo isso, eu já consigo vir aqui no navegador, atualizar e ver que ele já está pegando os dados do back-end, e aqui vem data e os dados aqui, porque o endpoint é esse daqui, API /v1 /expenses. Então os dados já estão todos aqui, e aqui tem o date payment display no formato de data que a gente está mais acostumado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa camiseta daqui, que eu não vou precisar mais dela. E essa parte aqui que é o almoço, eu vou dar um Ctrl X e vou escrever template x4 item in items, com aqui para item ID. Só que aqui eu ainda vou colocar um index, que a gente vai precisar dele lá na frente. E aqui dentro eu dou um Ctrl V naquele conteúdo que eu tinha recortado. Quando eu fizer isso e atualizar a página aqui, ó, ele não está retornando nada ainda, porque aqui falta eu fazer o seguinte: diz.items igual response.data. Agora quando eu atualizar aqui, todos os dados vieram e a gente vem aqui e escreve o seguinte: xtext item.description. Reparem que o almoço ele foi sobreposto aqui, porque o xtext ele sobrepõe o que tiver dentro do elemento aqui. Então ele já trocou tudo aqui. Aqui será xtext item.value. Só que aí, para eu colocar o reais, eu venho aqui e faço o seguinte: vou colocar uma string e concatenar com um sinalzinho de mais. Então eu coloco R cifrão e um espacinho aqui. Agora ele põe o R cifrão aqui. Aqui eu coloco item.datepayment display. Já aparecem as datas todas aqui. Bom, agora é o seguinte, eu preciso de um booleano para editar cada uma dessas linhas. Então aqui, eu vou fazer um map, que é um mapeamento, item, arrow function, e aí eu vou colocar um spread operator pegando os itens que eu já tenho e acrescentando o novo campo, que será isEdit, e começa como falso. Com esse isEdit, eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl X nesse input aqui, vou escrever aqui o edit e colocar ele aqui.
Daí aqui eu escrevo xshow item.isEdit e nesse daqui eu coloco a negação dele. Eu não vou precisar do ID nem do name. E aqui eu vou colocar xmodel edit item.description. Para eu fazer isso daqui funcionar, eu vou ter que escrever um toggle aqui. Então aqui nós teremos outro xshow, que só mostra isso aqui quando não for isEdit, então tem a negação ali na frente. Só para lembrar que isso aqui é o update. Daí aqui eu escrevo @click e vou escrever getItem no singular e passar o item. Essa função eu vou escrever ela aqui no JavaScript e daí eu faço item.isEdit igual a true e o diz edit item, faço um spread operator em item. Com isso eu tenho uma cópia do item em edit item. Quando eu atualizar aqui, eu posso clicar aqui, que ele troca aqui. Só que aí falta o botão para eu voltar, né? Esse daqui também, ó. Já tem um input aqui. Aí tá faltando algumas coisinhas aqui. Então vamos voltar aqui. Vou pegar esse TD aqui. Dar um Ctrl X nele. Colocar ele aqui. Isso aqui eu vou tirar uma cópia. Colocar aqui e tirar a negação. Esse aqui será o nosso botão de confirm. E isso aqui será o nosso botão de cancel. Daí aqui eu coloco um @click.prevent. Por que o prevent? Porque isso aqui é um link. Então, para ele não ir para a próxima página, eu coloco o prevent, que ele cancela a funcionalidade do link, que no caso é o href. Então eu vou fazer um cancel item passando o item. Essa função ela vai fazer o seguinte: item.isEdit igual a false e eu ainda pego isso aqui e copio para cá de novo. Então quando eu atualizar aqui, se eu pedir para editar e cancelar, ele volta. Editar, cancelar, ele volta. Facinho, né? Agora vamos fazer os outros campos aqui, que tem que mudar aqui. Então esse aqui é o do preço. Ctrl X. Colocar ele aqui. Copio esse xshow e coloco aqui. Quando eu atualizar aqui, não pegou o valor. Por quê? Porque aqui em cima está faltando a negação dele aqui para trocar. Então desaparece um e aparece o outro, que é esse daqui. Agora está certo. Cancela aqui, ele volta. Edito aqui. Só preciso mudar o valor agora. Então aqui eu vou pegar esse xmodel, tiro o ID, tiro o name. E aqui no value eu coloco xmodel edit item value. 8,20, cancela. 4,75, 80 e assim por diante. É que aqui eu tenho que cancelar um, né? Mostrar um de cada vez. Então aqui 45, aí cancela. E o último é a data de pagamento. Então Ctrl X aqui. Isso aqui também eu posso tirar. Edit. Coloco isso aqui. Então tem um xshow aqui, que é a negação.
E nesse daqui é sem a negação. Tiro o ID, tiro o name e coloco xmodel igual editItem.datePayment. Então ele muda aqui, 28/1, 25/1, 22/1. Beleza. Agora quando eu clicar aqui eu tenho que salvar de verdade, né? Então vamos fazer aqui, nesse botão aqui, click.prevent. Só que aqui eu vou chamar de save data. E vamos criar essa função aqui. Então, não precisa passar nada. If, se não tiver o dis.editItem.id, então é porque é um registro novo. Então eu vou fazer dis.addItem, ou seja, vou adicionar um novo item na URL. Caso contrário, vou criar um outro método chamado disUpdateItem e a URL. O addItem a gente vai fazer o seguinte: tem a URL aqui, a gente tem que criar um bodyData, que será um spread operator de dis.editItem. E aí pega o Axios e faz um post na URL, passando o bodyData e o headers que está definido lá em cima na linha número 5. Lembrando que ele está passando o CSRF token. Daí eu faço um then, pegando o response, error function, e fazendo alguma coisa com ele. Por enquanto vamos dar um console em response.data. Primeiro vamos aqui em network para a gente conferir, atualizar aqui. Então eu vou pegar o segundo aqui, o sorvete, e vou colocar teste. Quando eu clicar aqui, ó, já deu um erro aqui, ó. This update is not a function. Tá, ele está pedindo um update aqui, então vamos comentar ele por enquanto. Só para passar essa primeira parte aqui. Ah, bem observado, eu estou querendo fazer o update, mas eu tinha criado o create. Então eu vou clicar aqui. Só que o create eu quero abrir um modal. Então eu vou ter que abrir um modal como? Eu tenho aqui o dialog, que é a nova tag que a gente usa no HTML. Isso aqui é um modal. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu posso pegar esse dialog aqui, deixar ele aqui, e posso escrever open, que é do Pico CSS. Só que se eu colocar um 2 pontos aqui na frente, o Alpine reconhece ele. Então eu escrevo aqui is open. Então aqui em cima, no adicionar, eu coloco @click.preventDefault. Eu coloco @click.prevent igual a open modal. Esse open modal eu vou colocar ele aqui em cima. A ordem não importa, tá? Só queria deixar aqui mesmo, para ficar igual o passo a passo. Põe uma vírgula aqui, não esquece. Então será só this is open igual a true. Deixa eu fazer o reset form, que é o seguinte. O reset form ele vai pegar o open modal e fechar ele. O isOpen vai fechar. E também ele vai pegar o dis.editItem e deixar ele vazio. Com isso eu vou conseguir limpar os campos do meu modal. Então se tudo tiver dado certo, na hora que eu clicar aqui, ó, ele abriu um modal. Se eu cancelar aqui ele não fecha ainda, mas aí para fechar eu venho aqui embaixo e digito @click.prevent
reset form. Aqui no close também eu tiro isso daqui e coloco isso daqui também. Então quando eu abrir e cancelar, ele fecha. Se eu clicar aqui no xizinho, ele fecha também. Bom, agora vamos preencher os campos e salvar, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então aqui, comprar um mouse, sei lá, R$34, data de hoje, salvar. Não fez nada ainda. Por quê? Porque o salvar eu ainda não fiz nada com ele. Que é aqui, ó. Tá, ele é um botão do tipo submit, mas então eu salvo ele aonde? Na verdade eu tenho que vir aqui no formulário, que esse é o jeito ideal, e escrevo @submit.prevent igual a save data. Pronto, agora acho que ele vai funcionar. Atualizo aqui. Então, mouse 34, data de hoje, salvar. Ó, salvou, hein? Retornou 201 da API, do back-end. Não deu erro nenhum. Retornou aqui, beleza. Então agora o que a gente faz? Tem que adicionar esse item na lista, né? Tem várias formas de fazer isso. Aqui no getItem. Eu posso fazer dis.items igual a dis.items.unshift response.data. Quando eu fizer isso e escrever qualquer coisa aqui, ele adiciona. Ele não fechou o modal, hein? E deu um erro aqui, ó. Aqui eu vou digitar dis.resetForm, que aí ele fecha o modal. Ainda tá dando erro. Aí tem .id. Ele tá retornando o ID aqui, sim. Alpine 5. Tinha um errinho bobo de sintaxe aqui, porque tem um espaço em branco aqui, que eu não estava nem entendendo o que era. Então agora ele retornou os dados aqui. Então se eu clicar aqui, por exemplo, mouse 34, data de hoje. Agora está com outro problema aqui. Is undefined or invalid. Só que ele veio aqui, o dado, o ID. Bom, eu não sei porque com o unshift não funcionou, mas deveria. Então eu voltei aqui com o key item ID. E ao invés de usar o unshift, já que ele não está funcionando, a gente coloca assim, ó, um array. Aí põe o response data primeiro, vírgula, um spread operator em disItems. Ou seja, ele vai colocar todos os itens. Adiciona o item no começo do array. Ou, se eu quiser, então eu vou comentar aqui de novo. Ou, se eu quiser que ele adicione no final do array, então eu pego isso daqui. E ao invés de colocar no começo, eu ponho no final. Com isso, quando eu adicionar um novo aqui, vou colocar abacate. Ele adicionou lá embaixo, o abacate. Ficou no final. Então é isso. Com isso nós já vimos como adicionar. Agora vamos ver como editar. Então eu tenho que clicar aqui. Mudar o texto aqui para teste. Mexer no valor aqui. Colocar a data de hoje. Então
Então eu vou ter que vir aqui e criar o disupdate. Então eu faço isso aqui. E aí é o seguinte. Const id igual a dis.editItem.id. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu vou fazer isso daqui, ó. id, dois pontos, underline, vírgula e spread em body data. Isso é igual a dis.editItem. Daí eu faço axios.post e aqui eu escrevo com crase, aqui é o URL e aqui o ID. Body data e headers. Na resposta eu faço um dis.updateItem em list, que é o método que eu vou criar. Onde eu passo updated item const items igual a um objeto com o spread operator em dis.items, ou seja, eu tiro uma cópia dele. Vou pegar o index, que é items.findIndex. updatedItem.id. O itens index igual a updatedItem atualiza o item selecionado. dis.items igual a items. Vamos ver se isso vai funcionar. Aqui ele reordenou por causa do back-end que vem ordenado. Então aqui teste 90, data de hoje, salvou. Deu um erro aqui, 405, method not allowed, porque aqui não é post, aqui é patch. Bom, então agora vou editar aqui de novo. Ele salvou, deu certo. Vou pôr aqui ABC 90, data de hoje, salvou, deu certo. Então eu só mudei aqui o patch, que estava dando erro. Mas se você achou que essa parte aqui é um pouquinho complicada, você pode fazer assim também, ó. Vou só deixar comentado aqui. Então eu tenho essa vantagem aqui, é só fazer dis.getData. Só que toma cuidado que às vezes isso pode tornar seu sistema lento, tá? Se você tiver muita coisa. Uma coisa que faltou eu fazer aqui foi um dis.resetForm para ele limpar o formulário. Então eu coloco aqui, se eu editar isso daqui, se ele puxa do back, não está puxando em ordem alfabética, por quê? Deixa eu ver aqui. É que não está em ordem alfabética, está por ordem do mais recente.
por isso. Então, esse daqui, por exemplo, deixa só a match. Vamos ver onde ele vai ficar. Ele ficou aqui em cima porque depois que ele foi atualizado, ele se tornou mais recente. Mas então, se você não quiser, tire isso daqui e deixa esse daqui. Então já vimos o create, o update. Agora só falta deletar, né? Aliás, quando eu clico aqui... ele já está cancelando já. Não faz nada. Certo, então só falta o deletar agora. Delete. @click. Delete item. E para ficar mais fácil eu passo o item e o index, que é esse index aqui, ó. Então aqui eu simplesmente faço axios.delete. Vou pegar essa URL que já está pronta aqui. Só que aqui eu escrevo item.id e só passo o headers. Quando vier com a resposta, se você não quiser fazer, você vai ter que fazer isso daqui. Find index. Só que como eu já estou passando o index, então eu posso fazer direto um splice no index,1. Então eu vou atualizar aqui, vou deletar isso daqui, deletou. Eu poderia ter colocado um modal de confirmação, mas aí eu deixo isso como lição de casa para vocês. E eu vou deletar mais alguns aqui, deixar pouca coisa. Só falta mudar o total aqui. Para mexer com o total, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui um computed, que é basicamente aqui. Um computed que será total function. Põe uma vírgula aqui para não esquecer. Return this.items reduce acc mais parse float item.value 2,0 to fixed, para ele arredondar para 2 casas decimais. Então aqui embaixo, onde está o total, escrevo um xtext. Ó, já está retornando 958,95. Se eu tirar isso aqui, 948,95, ele está calculando. Então viu aí como é facinho trabalhar com Alpine no JS? Espero que vocês tenham gostado. Aí aqui tem um link para o GitHub, como eu falei. Se vocês quiserem, clique aqui na estrelinha do projeto. E eu agradeço por ter assistido até aqui. Valeu, um abraço e até a próxima.